Você está ouvindo o programa João Paulo Messer. Agora 9h07, 9h07. Vamos tratar de 5G aqui no programa agora. Eu tenho o prazer de conversar com ele que é o coordenador de um grupo de trabalho dentro da ACAT, que a ACAT que é a entidade, a instituição que trata dessas questões de tecnologia aqui no estado de Santa Catarina. E a gente vai conversar agora com o Fernando. O Fernando já conversou conosco em outra ocasião, nós já tivemos a oportunidade de conversar para saber dos avanços do 5G aqui em Santa Catarina. Fernando, primeiro, obrigado pela gentileza em conversar conosco, com os ouvintes da Rádio Eldorado aqui do sul de Santa Catarina. Como é que andam os avanços do 5G no estado? Bom dia. É um grande prazer estar aqui, João Paulo, representando a CAT, e falar um pouquinho sobre as atividades do nosso grupo de trabalho sobre o 5G e também os avanços que a gente vem tendo sobre essa tecnologia aqui no estado. Basicamente, né, a gente está vendo uma grande antecipação da chegada do 5G. Né? O edital, que aconteceu em novembro de 2021, ele estabelecia algumas metas e algumas obrigações para as empresas vencedoras. Uma dessas obrigações era, por exemplo, a ativação do 5G nas capitais. Então, Florianópolis teve o sinal do 5G ativado em agosto do ano passado, e as obrigações seguem no decorrer do tempo, mas apenas a capital deveria ter o sinal sob o ponto de vista de obrigação, aumentando a quantidade de antenas em comparação à quantidade de habitantes, ou seja, a obrigação inicial era uma antena para cada 100 mil habitantes, depois uma antena para cada 50 mil habitantes e assim sucessivamente. O que a gente vê é que esse número já é muito maior, então a gente tem, por exemplo, apenas na cidade de Florianópolis 88 antenas, né? Então isso é muito mais do que a quantidade obrigatória, mas o que a gente vê também é uma antecipação na liberação dos municípios. O 5G, ele opera numa frequência que é a mesma frequência da antena parabólica via satélite, né? Ou seja, a TV via satélite. Então, é necessário que haja uma limpeza desse espectro para que apenas depois dessa limpeza o 5G possa ser ativado. Então, deve ocorrer essa limpeza de forma anterior à ativação do 5G. E essa limpeza também passa por um cronograma. Então, a gente tem todos os municípios, todas as capitais que foram as primeiras cidades a serem liberadas, depois as cidades acima de 500 mil habitantes, como é o caso de Joinville aqui no estado, depois disso as cidades acima de 200 mil habitantes, acima de 100 mil habitantes, e isso no decorrer do tempo. Só para você ter uma ideia, as cidades acima de 200 mil habitantes deveriam estar liberadas apenas em junho deste ano. Mas o que a gente vê é que muitas dessas cidades já foram antecipadas. Então, são 111 municípios, dentre eles Criciúma, que já tiveram esse espectro limpo, para permitir justamente a ativação do 5G. Por outro lado, a própria ativação também tem o seu cronograma. Então, apenas em 2025, as cidades acima de 500 mil habitantes, por obrigação, deveriam ter o sinal 5G ativado. Mas Joinville conta com o sinal desde janeiro. A novidade é que Criciúma também já tem. Ou seja, Criciúma tem duas antenas, claro, eu diria que ainda é um procedimento de teste da operadora, mas Criciúma já conta hoje com duas antenas 5G. Então, são outros, além de Florianópolis e Joinville, outros 4 municípios de Santa Catarina já contam também com essa tecnologia. São eles Criciúma, Blumenau, Chapecó e me fugiu aí o último, mas são 6 municípios no total. Então, além da capital, Florianópolis, que deveria ser a única por obrigação. Então, a gente está vendo um avanço bastante rápido das operadoras, e quando a gente compara esse avanço com tecnologias anteriores, como 4G ou 3G, a gente realmente vê que essa velocidade está sendo bastante mais rápida. Fernando, me perdoa a ignorância sobre o assunto, mas hoje, mesmo onde já temos essas instalações de antenas efetivas, os resultados práticos do 5G ainda não são sentidas, ou são? Ainda não. É um bom ponto, né? Porque eu costumo dizer
que o 5G ele não foi feito para os nossos smartphones, ele não foi feito para nós, usuários comuns de um sistema de comunicação móvel. Claro, nós teremos sim uma grande diferença na velocidade da conexão, mas essa é apenas uma pontinha daquilo que o 5G permite e permitirá fazer. Então, o 5G ele é composto por um tripé tecnológico, onde nós temos sim uma banda larga mais avançada, mas além disso, ele permite a conexão de muitos mais dispositivos simultaneamente. Então, a tal da internet das coisas, a indústria 4.0, as cidades inteligentes, o negócio ou o agronegócio conectado, tudo isso será habilitado de uma maneira que não era possível antes com o 5G. Além disso, ele traz um terceiro ponto muito importante, que é uma baixíssima latência na comunicação, ou seja, o tempo de resposta entre a mensagem ir e voltar, e também uma alta disponibilidade de rede, o que significa que aplicações de missão crítica, muito voltadas à área de segurança, à área médica, elas também poderão ser habilitadas com essa nova tecnologia. Mas tudo isso é um processo em desenvolvimento. Com a implantação das redes, com a disponibilidade das redes, isso naturalmente gerará uma demanda dos usuários, dos clientes, e eu diria muito mais clientes corporativos, ou seja, os negócios em si, eles serão bastante impactados, e conforme essa demanda aumentar, naturalmente as soluções, as aplicações também passam a estar disponíveis. Essa é uma das atividades do nosso grupo de trabalho lá na CAT, que tem o objetivo de fomentar as empresas de tecnologia de Santa Catarina a olhar o 5G como uma oportunidade de negócio, desenvolver soluções que hoje ainda não existem, para que justamente usem todas essas funcionalidades e potencialidades que a nova tecnologia traz. Fernando, percebe-se que Santa Catarina, que vem se destacando no país em vários setores da economia e que na tecnologia também tem esse cenário de vanguarda, segue isso quando se trata de 5G também, ou seja, o futuro dos negócios tem estradas virtuais pavimentadas muito boas para resultados bem melhores na economia de um modo geral. Sem dúvida. Voltando ao grupo de trabalho, que tem basicamente duas funções, uma delas é fomentar o desenvolvimento dessas aplicações pelas empresas de tecnologia de Santa Catarina, para que comercializem, para que usem essas soluções não apenas aqui no estado, mas também em outros estados do Brasil ou mesmo fora dele. Mas a segunda ação é justamente levar aos municípios a grande responsabilidade deles com a implantação da tecnologia. O 5G ele demandará muito mais antenas, de 5 a 10 vezes mais antenas. Então, a legislação do município para permitir a implantação dessas infraestruturas de comunicação também tem que ser adaptada, porque o 5G, além daquelas torres que a gente já vê de comunicação móvel, traz a possibilidade de usar antenas muito pequenas que se confundirão, por exemplo, com o mobiliário urbano. A gente vai poder ver luminárias, ou seja, aqueles postes de iluminação pública de um município que ali tem uma antena 5G também, permitindo a conexão entre múltiplos dispositivos, sensores que, por exemplo, vão tornar a cidade mais inteligente. Então, é necessário que o município adapte essa lei de antenas. E nesse quesito, Santa Catarina está bem à frente do restante do Brasil. Só para você ter uma ideia, enquanto o Brasil em si 5% dos municípios já tem essa lei de antenas, Santa Catarina hoje tem 21% dos municípios. Temos um longo caminho pela frente, faltam 79% deles, mas a gente vê que está bem à frente do resto do Brasil. Aliás, a discussão no 5G é muito diferente daquela que tivemos quando, por exemplo, da adoção das antenas de telefonia celular, de um modo geral, onde houve muita polêmica. Ao que se atribui isso? Já há uma adaptação da população ao necessário avanço da tecnologia, Fernando? E sim, né, acredito que a população cada vez mais ciente de que não existe esse impacto negativo, né, a frequência das redes móveis é a mesma que a gente usa no rádio ou na televisão, então não há por que temer essa transmissão
e que possa causar algum mal à saúde, de maneira alguma isso não acontece, e também o fato de que essas novas tecnologias que chegam com o 5G, elas se confundirão muito com o mobiliário urbano, ou seja, a gente não vai precisar ter mais uma torre que vai impactar urbanisticamente aquele ponto, que vai gerar um ruído, porque aquele equipamento precisa de um gerador, precisa de outros aparatos ao redor para que ele funcione. Com a nova tecnologia, isso cada vez mais se miniaturizou e também passou a não gerar mais ruído. Ou seja, então a gente num poste de iluminação, além da antena, tem o equipamento de rádio que simplesmente não gera ruído nenhum, não causa nenhum impacto urbanístico. Então, todos esses fatores colaboram para que a gente tenha um impacto menor e que permita justamente a mais rápida adoção dessas leis que permitem a instalação da infraestrutura. Sobre essa infraestrutura, o ouvinte Gustavo Cardoso fala sobre especificamente estas antenas. Na verdade, o Gustavo pode perceber, e todos nós, elas já existem, elas já estão, a gente nem percebe, por exemplo, em municípios como aqui em Criciúma, Fernando. Sim, a implantação que acontece com o 5G hoje, ela considera o uso da infraestrutura já existente. Então, aquelas torres que já existem e que já são utilizadas para as redes 4G, elas passam também a compartilhar os equipamentos do 5G. Só que para que o 5G possa efetivamente estar disponível, nós precisaremos de mais antenas. E essas antenas, justamente, serão aquelas que se confundirão com o mobiliário urbano, que estarão sobre uma banca de jornais, que estarão embutidas numa luminária pública, ou seja, esse crescimento necessário para que a disponibilidade da rede seja mais completa é que a gente vai ver através de tecnologias mais inovadoras e miniaturizadas. Fernando, prazer muito grande ouvi-lo. Obrigado pela gentileza. Há de se registrar aqui que Santa Catarina, através da CAT, através da sua participação, de todos que estão imbuídos de implementar isso, faz com que Santa Catarina, como eu disse aí, pavimente estradas virtuais muito boas para um futuro. Afinal de contas, a tecnologia é fundamental, a comunicação é fundamental no desenvolvimento da nossa economia. Fernando, prazer muito grande te ouvir. Parabéns, obrigado e um bom dia. O prazer é meu, sempre à disposição. Bom dia. Fernando Oliveira, coordenador do grupo de trabalho sobre o 5G na ACAT. Dentro da ACAT existe a vertical Smart Cities, as cidades tecnológicas desse sistema da ACAT, né? Então, nós estamos com essa entrevista aqui, a gente pôde esclarecer um pouco mais, né? A CAT é a Associação Catarinense de Tecnologia, ela é, na verdade, só para a gente entender, a principal responsável do empreendedorismo inovador em Santa Catarina, né? Ela apoia o ecossistema das startups, as empresas de grande porte, gera aí conexões que fortaleçam o setor de tecnologia, né? São mais de 1.500 associados em 10 polos de inovação de tecnologia em Santa Catarina, que são representados por esse sistema. Tem vários grupos temáticos, grupos que fazem discussões sobre a questão de tecnologia. A CAT tem participação junto ao poder público, né? Tem essas atuações. São várias áreas de atuação que ela tem, desde o agronegócio, indústria, governo eletrônico, internet, serviços, energia, educação, enfim. E aqui na nossa região, nós avançamos bem, nós andamos bem na frente. Eu lembro que eu entrevisto com frequência aqui o vereador Nicola Martins, que foi o autor de um projeto de lei que Criciúma aprovou logo cedo para logo cedo para adaptação ao 5G. Então, nós já temos legislação para isso aprovada em Criciúma. Aí, desse projeto aqui de Criciúma, deu um Ctrl+C, Ctrl+V. Outros municípios também aprovaram, fizeram ligeiros ajustes. Inclusive, nessa semana, eu acho que o Nicolas esteve lá em município de Braço do Norte, né, participando lá na Câmara de Vereadores, também estão nisso, ou seja, está andando bem rápido essa questão do 5G, a tecnologia já já. Eu conversei agora com áudio e vídeo, com o Fernando. Para quem é do tempo que jamais imaginava que a gente teria, por exemplo, uma ligação telefônica hoje, vendo o filho, o neto, o familiar
lá na Itália, podendo ver ao vivo, faz uma ligação, agora rapidinho, pai, bora, põe áudio e vídeo, enxergo ele lá na Itália, ou na Nova Zelândia, onde quer que seja, faça essa conversa, como o Hernani de Londres, manda instantaneamente foto pra gente, vídeo pra gente, informações. Para quem nem imaginava que isso um dia fosse possível, né, vamos viajar aí algumas décadas no tempo, imagine quando você tem a possibilidade de algumas transferências virtuais, inimagináveis, né, há bem pouco tempo. São os avanços da tecnologia.